Mais detalhes começam a vazar sobre a proposta de SAF que o Fluminense deve receber em breve. A gente aqui, como faz em todo o período, como fez e faz em todo o período dessa abordagem sobre SAF, a gente aborda tudo com calma, aborda tudo falando exatamente o que eu penso, o que eu vejo, mas trazendo informação para a galera também. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Vamos lá, para a gente poder falar um pouquinho sobre SAF no Fluminense. Se você quiser se inscrever no Raiz Tricolor, vai ser bem importante, tá? Vamos lá. A notícia nova que saiu foi do Diogo Dantas, lá no Jornal O Globo. O Jornal O Globo tem trazido bastante informações sobre a situação de SAF no Fluminense. Diz aqui que investidores debatem SAF do Fluminense sem Mário Bittencourt. Aqui vem um princípio do jornalismo que é... Acho que é interessante vocês saberem por que isso aqui está no título e tem uma informação até mais importante lá na parte de baixo da matéria, que se chama critério de noticiabilidade. É basicamente o que é mais notícia para quem, né? Uma batida de carro aqui no meu bairro, Rio Bonito, é muito mais notícia aqui pro meu bairro do que a alta ou baixa do dólar, por exemplo. Mas óbvio que para o mundo inteiro, a batida de carro aqui do meu bairro importa muito menos, porque um dos critérios de noticiabilidade é local, é o interesse daquele lugar. E você tem vários. E uma pena é que hoje em dia na internet o critério de noticiabilidade é o clique. Então o que rende mais clique? A forma como você coloca o título. E eu tô falando isso daqui sem nenhum puritanismo, tá? Infelizmente funciona assim hoje em dia. E aí muita gente vai ficar debatendo sobre a questão do Mário ser CEO e pouca gente vai ficar debatendo a questão do valor. Vamos lá, tá? Diz aqui a matéria do seguinte, que a administradora do fundo LZ Esportes, e a gente vai precisar começar a lidar... Olha, alô você, deixa eu até voltar minha câmera aqui. Alô você que vai ficar se inteirando sobre o assunto SAF. Você que ficava olhando pro Botafogo e ficava vendo o botafoguense saber decorado que o John Textor é isso, que a Eagle Holding é isso, que o Vasco tinha 777 Partners, mas tinha não sei o que. Você vai ter que ficar assim também, tá? Você vai saber que, por exemplo, o fundo LZ Esportes está sendo criado por uma empresa chamada Lazuli, e esta empresa é quem vai administrar esse fundo que compra o Fluminense, reunindo acionistas no mercado. Difícil a palavra, né? Mas enfim, não tem muito o que eu fazer. A administradora do fundo LZ Esportes, que reúne acionistas indicados pelo Banco BTG para elaborar uma proposta para comprar a SAF do Fluminense. Olha só, né? Era só para falar uma coisa, vem 3 linhas, né? Porque é complicado mesmo. Promoveu debates sobre a permanência do presidente Mário Bittencourt no papel de CEO. A sinalização do banco, BTG, não indica preferência pelo dirigente, o que levaria à busca de um executivo no mercado. Ou seja, o BTG hoje não sinaliza, né, não coloca isso como condicional à permanência do Mário como CEO. Falando rapidamente sobre isso, vocês vão se lembrar que há poucos dias atrás o Lauro Jardim, mais precisamente no início dessa semana, trouxe na sua coluna lá no Globo também o fato de que a Lazuli, que é quem está administrando, ele vai administrar o fundo LZ Esportes, contratou uma agência de marketing, de comunicação, para montar uma estratégia de divulgação da proposta que eles vão fazer para o Fluminense. E que eles achavam que o caso do Vasco e do Botafogo ficou claro que uma ação de comunicação que fosse planejada seria necessário para evitar ruídos causados pela oposição. Aqueles que são um pouquinho mais rápidos já entenderam a parada. Mas eu vou trazer aqui, não que seja verdade o que eu falo, mas qual é o meu ponto. Hoje, o maior hate que se tem, a maior crítica que se tem no meio da torcida, você tem a torcida ali com uma divisão, acho que com um percentual bem maior querendo o SAF, um percentual menor não querendo, mas você tem ali essa divisão. Mas o que é meio que divisão geral da torcida é: o Mário vai ser CEO, o Mário vai se perpetuar no poder, é golpe do Mário, Mário CEO, Mário CEO. Isso está causando um debate gigantesco. E é algo
E de início, para a LZ Esporte, para a Lazuli, não é uma parada crucial escolher o CEO antes mesmo de fazer a proposta. E isso pode causar danos à imagem da proposta deles, se tornar um detalhe ali, uma coisa um pouco menor, se tornar uma questão principal para um monte de gente votar não e condenar a proposta. Então já começou. Na minha visão, isso nada mais é do que jogando pra galera de que, olha, não, tá tendo um debate pro Mário ser CEO ou não. E pode ser que ele não seja. Mas é tirar esse debate sobre o CEO ou não para que e aí a gente volta aqui pra matéria, para que os ruídos causados pela oposição tenham um motivo a menos, que seria essa questão do Mário CEO. Me parece isso, não sei se você concorda. Né? Pode ser. Esse debate está acontecendo mesmo? Provavelmente já estava antes. Provavelmente o debate já estava acontecendo antes. Mas a notícia ser publicizada dessa maneira me parece, né, que é a intenção de justamente diminuir os ruídos. E eu acho que isso é importante, isso mesmo também. Mas vamos lá para a parte que mais interessa a gente aqui, detalhar essa proposta. A diretoria do Fluminense aguarda a proposta para a convocação de uma Assembleia Geral para votação da SAF. O clube indicou ao mercado a preferência por investidores que também sejam torcedores, a partir de um fundo coletivo, com cotas dos mais diversos valores. O Mário afirmou que investidores não têm obrigação de colocá-lo como CEO, mas admite querer o cargo. Tá bem nítido, as últimas entrevistas que o Mário deu, inclusive até numa pergunta minha também lá no CT, ele tinha deixado uma resposta um pouco mais vazia, primeira vez que ele estava falando sobre isso. Falou, não, quem vai escolher é o banco, e etc, etc. Eu indaguei ele de novo, falei, tá, mas se vier uma proposta, você quer, é uma coisa que você quer? E ele já falou algumas vezes que ele não vai pedir, não faz sentido um negócio desse, mas que ele se vê como apto a estar nesse cargo. E aí isso, pra quem, né, sabe ler, um pingo é um pingo, né? E para meio bom entendedor, meio a palavra bar. Então, tá ali, ele quer ser. E aí vem para a parte que acho que também precisa de pontos interessantes. Tá? O fundo que está sendo criado para a compra da SAF, do Fluminense, busca levantar uma cifra na ordem de 550 milhões de reais, junto a tricolores do topo do empresariado e da Faria Lima. Faria Lima, para quem não sabe, é uma rua muito famosa em São Paulo por ser... acho que o sonho deles é ser a Wall Street de São Paulo, né? Mas é ali onde estão as principais empresas, está essa especulação financeira também, tá tudo de bom e de ruim do mercado financeiro brasileiro. E aí diz ali, né? O principal deles, como se sabe, é André Esteves, o maior acionista do BTG Pactual. André Esteves que estava no Maracanã de camisa nova, inclusive. Não sei se o André Esteves deu uma passada lá na Foot Fanatics, né? Para poder comprar a sua camisa personalizada. Ele foi lá, não sei se vocês viram, estava no Maracanã, durante muito tempo ele só usava a camisa da Under Armour, agora ele estava lá com camisa nova. Mas não sei se o André Esteves precisa muito do desconto, né? Mas uma coisa que bilionário gosta muito é de ganhar dinheiro, né? E economizar dinheiro também. Por isso que, no geral, são bilionários. Então, se você quer aprender com o André Esteves ou comigo, na hora de fazer uma propaganda, vai na Foot Fanatics, eu vou deixar o link aqui na descrição. Estou usando a camisa nova, também acabei de comprar, tá? Demorei a comprar dessa vez. O patch do Mundial tá aqui, não vamos esquecer deste Mundial, né? Essa camisa, eu gostei dela no corpo. Eu tinha visto o Fio usando, achei que não ia gostar, mas gostei bastante, depois que ela chegou. Lá na Foot Fanatics tem elas, ó, por exemplo, num tamanho um pouco maior e com desconto bizarro, mas pode ter mais desconto ainda se você usar o cupom JORNADA10. São produtos oficiais do Fluminense, tá? Em breve vou ter que estar comprando esses borezinhos aqui de novo, né? São produtos oficiais do Fluminense, não é... made in... Não é nada disso não. Oficial, licenciado, o Fluminense ganha com a tua compra. Tem camisas de temporadas anteriores, você pode confiar, a entrega é bem rápida. Usa o cupom JORNADA10 e se pagar no Pix, tem mais desconto ainda, beleza? Fechei. Essa propaganda veio aqui, ó. Na hora certa, né? Você nem percebeu e você estava no meio de uma propaganda. Mas voltando aqui, ó. André Esteves estava lá no Maracanã, é mais do que nítido que ele está participando sim de uma negociação pela SAF do Fluminense, publicamente inclusive. A maior parcela do valor, daqueles 550 milhões que eu citei, de longe deve vir do próprio banqueiro que se comprometeu a atuar como investidor âncora do projeto, completando o capital que faltar. Primeiro a explicação, depois o que chamou a atenção da galera. Se está se falando aí de cotas de 10 milhões de reais no mínimo, vamos botar aí que consiga se levantar 10 acionistas além do André Esteves e que cada um bote 20 milhões de reais. Você vai ter aí uma quantidade de dinheiro de 200 milhões de reais ainda.
Não é muita coisa. E aí o André Esteves se comprometeu a arquitetando tudo ali, ele botar uma grana para poder completar até o final e ele, obviamente, ser o investidor âncora, ser o investidor com a maior participação ali dentro do fundo que vai administrar o Fluminense. Eu nem vou entrar aqui no mérito sobre a questão conflito de interesses. O André Esteves é o maior acionista da BTG Pactual e a BTG Pactual, o banco, foi contratado para fazer o estudo financeiro e participar, tocar essa questão da venda do Fluminense. Tanto que o presidente Mário Bittencourt o tempo todo fala que a proposta não chega para ele. A proposta chega para o banco e o banco repassa a proposta para o Fluminense. Me parece nítido um conflito de interesses aí, quando o maior acionista do banco, né, é aquele conflito de interesses no dia a dia que a gente tem. Quem já foi vender carro sabe que você leva o carro na concessionária, o mecânico da concessionária ou da loja de carro e tal, avalia teu carro, dá uma olhada e fala, esse carro vale 30 mil. E aí, quem vai comprar o carro? A própria concessionária, às vezes. Você vai dar ela num novo, vai trocar, e aí você fala, pô, mas tô sendo otário, né? Porque o cara tá avaliando e o cara mesmo vai pagar. Né? Então, acaba sendo um cenário um pouco de conflito de interesse aí nesse caso também. Mas o que chamou mais a atenção da galera foi o valor, né? 550 milhões de reais. E aí eu acho que a gente tem que trazer um pouco para o cenário de explicação da coisa. Sobre dinheiro, e essa tem sido a minha postura em relação à SAF o tempo inteiro, tá? Eu acho que a SAF precisa ser, e eu falo isso direto, um grande questionário onde você tem que responder sim para tudo, para você ser a favor da SAF e votar sim no dia. Por exemplo, desde perguntas simples. Você acha que o Fluminense precisa virar SAF nesse momento? Ah, pô, acho que não. Então tua resposta é não. Independente da proposta que vier, você já vai votar não. Aí você fala, sim, dependendo da proposta, sim. Então, sim. O modelo de venda escolhido é o melhor? Qual que é o modelo que o Fluminense hoje, por exemplo, está escolhendo? O Fluminense está escolhendo por esse modelo, vendendo para um fundo de investimento brasileiro, com tricolores ali no comando, um acionista um pouco maior e etc. E você fala, não, cara, eu preferia que viesse um bilionário só, comprasse, que fosse o torcedor, que só o André Esteves comprasse. Não gostaria de ter outros acionistas, não. Então, a resposta é não, você tem que votar não para esse modelo. Os donos são interessantes? Não, a gente está falando de um pilantra russo, um pilantra ucraniano, um pilantra japonês e um pilantra americano, que os 4 se juntaram para comprar. Os caras já faliram a empresa no mundo inteiro e vão comprar o Fluminense agora. Pô, pera lá. Aí a gente vai votar não, né? Então, esse é um outro ponto. Os donos são interessantes? Se você achar que são, você vota sim. Aí você passa para a próxima questão. E vai indo, até a hora que chega em dinheiro. Só que a hora que chegar no valor, a gente tem que ver contrato. Hoje de manhã na live do Jornada, eu tinha acabado de ler a notícia. Acabei de ler a notícia, a gente estava ao vivo. E a primeira coisa que eu falei ali, eu falei, cara, o que me parece? É meio nítido que o Fluminense vale muito mais do que 550 milhões de reais. Sabe por quê? Porque o Fluminense tem faturado no ano. Não é lucro, mas o Fluminense é uma empresa que fatura mais do que isso, em alguns anos aí, recorrentemente. O Fluminense tem um jogador, recentemente, vendeu quase metade disso. O Fluminense tem de faturamento um faturamento interessante. E, obviamente, existem os outros problemas que eu vou entrar já, mas esse valor estava baixo. Estava me chamando a atenção de estar baixo. Até porque quem comprar vai comprar mais de 50%. Ou seja, o Fluminense não valia 1 bilhão. Né? E aí eu falei, olha, o que me parece, que eu já vi entrevista agora do Mário há pouco tempo atrás, ele falou, não, tem que comprar entre 51% e 90%. Foi a primeira vez que eu vi ele falando isso. Ele não falava desse 51%. Ele não toca em porcentagem e tal, mas não falava disso. Ou seja, o que me chamou a atenção na hora foi, provavelmente 550 milhões vão ser desse grupo de investimento, comprando uma parte do Fluminense. Aí, vamos lá, não sei quantos porcentos são, mas chutaria 55%. Até meu amigo Vilela, lá do Vilela Viajante Tricolor, falou que conversou com algumas pessoas que falaram também ali nesse percentual de 50 e poucos por cento, 60%. E aí, depois que comprarem esse percentual e o Fluminense ficar com 40% ou 45%, seja lá, a ideia é utilizar este dinheiro angariado para poder amortizar dívidas, melhorar um pouco o time, fazer o Fluminense respirar um pouco melhor, ter melhores campanhas desportivamente, subir o valor do Fluminense, para depois chegar no mercado e pegar e falar, olha, Fluminense, então, você tem... Agora você tem 45%, né? E eu tenho 55%, por exemplo.
Vamos vender 30%, você vende 15%, eu vendo 15%, e a gente bota um outro investidor aqui, pelos mesmos 550 milhões, aí você fala, ué, Gabriel, por quê? Porque o Fluminense melhorou. Então talvez a intenção me parece que é essa. Por quê? Porque fundo de investimento, esses private equity, né? A lógica é comprar empresas que têm potencial que ainda não foi explorado, valorizar essa empresa e depois dessa valorização ganhar dinheiro. O interesse de bilionário é ganhar dinheiro, gente. Os caras, dinheiro eles dão pra família, isso e muito. Então, isso começa a elucidar uma coisa pra mim que é, quem tá botando dinheiro pra ganhar onde? Ganhar como? Me parece que é esse o formato. Não tô falando que é bom, que é ruim, tô tentando explicar. O que o Vilela falou lá no vídeo dele bate muito com esse primeiro pensamento que eu tive. E aí tem uma questão de valor. A dívida hoje do Fluminense tá em torno de 800 milhões de reais, um pouquinho acima. O contrato, que é, no final das contas, a fase final para você dizer sim ou não, se você quer aceitar a venda da SAF ou não, o contrato vai delimitar como funciona o investimento desse valor e quem fica com a dívida. A dívida vai inteiramente para esse fundo de investimento que está comprando a SAF. A dívida vai inteiramente. Eles estão comprando uma empresa com 800 milhões de dívida. Ou lá na hora da dívida vai falar, olha, não, a gente vai comprar aqui, mas essa dívida aqui é de esportes olímpicos. Isso aí fica para o Fluminense Associação. E aí tá comprando 300 milhões só da dívida. E aí fica lá o Fluminense Associação com 500 milhões de dívida, praticamente fale, tinha direito a 40%, mas deu merda. Deu merda no dinheiro. E aí se um dia der algum problema, igual o Vasco deu, volta com a dívida. É um problema. O detalhe do contrato é importante. Por exemplo, esses 550 milhões são despejados em um ano no Fluminense? Óbvio que não. O geral, né, não funciona normalmente assim, mas pode ser que seja. Como que vai ser? É igual a da Portuguesa? E aí é a hora que a gente tem que começar a tomar cuidado. Por quê? Volta lá atrás no que eu falei. Às vezes a manchete tá ali e não tá bem explicado. A gente não tá antenado 100% no assunto. E aí a gente é facilmente ludibriado. Vou dar exemplo da Portuguesa, lá de São Paulo. 1 bilhão na SAF da Portuguesa. Um monte de gente caiu. A Portuguesa vale 1 milhão. Olha como é que a Portuguesa é gigantesca, vale 1 bilhão. Boa parte disso era o terreno do estádio, que é um terreno bem privilegiado ali em São Paulo, e que eles tinham interesse de reformar para fazer um local de shows em São Paulo. Show, né? Beleza. Além disso, para a Portuguesa valer e os investidores botarem essa grana toda na Portuguesa, tinha que ter uma série de metas esportivas. Pois bem, foram eliminados na Série D, não conseguiram acesso, já não é mais 1 bilhão, o investimento já diminuiu. Esses 550 milhões vão ser aportados independente de qualquer coisa? Ou, por exemplo, como era o Cruzeiro, que, vocês faturam 100 mil hoje. Esses 550 milhões que eu tenho que botar, se eu faturar 150 mil aqui, esses 50 mil que eu faturei a mais, é considerado como se eu tivesse botado já dentro dos 150 milhões. Ou seja, o lucro que eu faço você aumentar está dentro dessa conta. Um lucro que foi gerado pelo próprio Fluminense. Entende que são muitos detalhes que o contrato vai trazer e que podem ser importantes para a gente votar sim ou não. É óbvio que a gente tem que pressionar para entender esses detalhes. É óbvio que a gente tem que ficar atento para poder entender esses detalhes a partir do momento que for divulgado o contrato. Mas ficar olhando para a nuvem com valores soltos é tudo que a galera quer, quem quer te manter desinformado quer. E aqui eu não estou falando nem de oposição e eu não estou falando nem da Lazuli, que contratou a empresa lá. Quem quer te manter desinformado vai querer que você fique só olhando para uma cifra ali. E o contrato, a SAF do Fluminense pode ser vendida por 18 bilhões de dólares. Pode. Ter lá um item no contrato. Se um raio cair no Cristo Redentor, o Cristo Redentor naquele dia estiver vestindo a camisa do Fluminense e tiver tido um gol de Johnny Gonzalez naquele dia, o Fluminense ganha, a gente aumenta o investimento em 17 bilhões e meio de dólares. Vai acontecer isso? Provavelmente não, né? Então o valor é só 500 milhões de dólares. Entendeu a lógica? O detalhe do contrato, a forma como está sendo vendido, para quem está sendo vendido, o objetivo que você vai ter com essa SAF, tudo isso é muito mais importante e antes da gente chegar no valor. E o valor também é importante. Mas quando o valor vem antes, pode ser que a parada esteja mais para te confundir do que para nos confundir, né? Porque eu me incluo como tricolor e como sócio, do que necessariamente para nos explicar as coisas. Beleza? Era isso que eu tinha para falar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.